O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estás nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos sacerdotes, queridos irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes e os que nos acompanham pelos meios de comunicação. A liturgia de hoje nos traz, em primeiro lugar, vamos dizer assim, uma justificativa de Paulo. Paulo tinha sido caluniado por alguns que tinham passado lá e dito que tudo aquilo que ele tinha ensinado para o povo de Corinto não era verdade. Então ele se sente na obrigação de escrever para a comunidade de Corinto, explicando justamente que eles não dessem ouvidos a estes que não tinham nem conhecido nosso Senhor e que estavam com outro tipo de pregação. E ele diz: por um acaso eu fui pesado a vocês, nem no campo econômico, até quando eu precisei de alguma coisa, os meus irmãos da Macedônia me ajudaram. Então, o que é que eu devo a vocês? Para que vocês possam escutar aquilo mesmo que eu ensinei. O que nós podemos trazer para os nossos dias hoje? Também nós ouvimos a palavra de Deus e nos deixamos levar pelo prurido de ouvir novidades do mundo, e a palavra de Deus fica em segundo plano. A gente sabe qual é o caminho, a gente sabe o que os apóstolos nos ensinaram, e a gente corre o risco de deixar a palavra de Deus e de se confiar à palavra do mundo, uma palavra que passa, normalmente prazerosa, momentânea, mas que nos ilude. A palavra de Deus nos forma, o Evangelho de nosso Senhor nos poda todos os dias e nos fortalece todos os dias. Assim a gente deve levar hoje, na perspectiva do que Paulo nos ensina, de não nos afastarmos da palavra de Deus. Pois ele mesmo diz: não é palavra minha, é aquilo que nosso Senhor pediu que eu ensinasse a vocês. Pautar a nossa vida em cima da palavra de Deus. E esta palavra de Deus que se torna para nós também oração, o que nós encontramos no Evangelho de hoje. Jesus rezou, Jesus nos ensinou a rezar e Jesus mandou rezar. São 3 momentos. O primeiro de imitar Jesus, porque ele tinha colóquios íntimos com o seu Pai. Quantas vezes deixava até os apóstolos e subia ao monte para rezar sozinho. Depois, nos ensinou a rezar. O conteúdo da oração das orações, que é o Pai Nosso, nos traz estes pedidos. O Pai
que se faz presente no céu e na terra, o nome dele, antes de mais nada, tem que ser santificado. O que é santificar o nome de Deus? Não usá-lo em vão, como a gente aprende nos mandamentos, mas colocar Deus em primeiro lugar. Reconhecê-lo de fato como Pai. E quem é o Pai? Senão aquele que provoca em nós, ao mesmo tempo, a admiração, ao mesmo tempo, o temor reverente, que não é medo, mas é aquele respeito reverencial que temos com a figura que se torna para nós modelo de segurança, exemplo de vida. E o Pai do céu se coloca para nós como aquele que é o misericordioso, aquele que nos ama e não nos deixa. Nunca estamos sós. O Pai do céu nos ama, e nos ama tanto que nos deu seu Filho Jesus. Aquilo que ele tinha mais de precioso nos concedeu, por amor a nós. Santificar o nome de Deus, portanto, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Invocar o Pai sempre, pedir a sua presença e se fazer sempre como filho. Depois vem o terceiro pedido do Pai Nosso, que talvez seja um dos mais difíceis. Fazer a vontade de Deus mais do que a nossa. Quantas vezes a gente quer fazer a nossa vontade? A gente se acha certo. Os outros é que tem que mudar. É preciso então ser humilde, ter um coração humilde para escutar, perceber e cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Seja nos grandes postos que Ele nos coloca, seja igualmente na simplicidade do coração, na convivência com os irmãos. Depois o Pai Nosso se volta para os irmãos. O pão que Deus nos dá de cada dia é o pão da Eucaristia, sim, que nos alimenta, nos fortalece. É o pão que vai nos levar para o céu. Mas é o pão também que se faz partilha com os mais necessitados. Abrir o coração e abrir também o bolso para ajudar o nosso próximo, sobretudo aqueles que mais necessitam. E o único condicional do Pai Nosso, o perdão. Porque o perdão é Deus. Deus é perdão por excelência. Ele nos perdoou e nos resgatou de novo. Poderia ter nos deixado. Foi vocês que não quiseram. Vocês que me abandonaram. Vocês que me desobedeceram. Vocês que foram soberbos querendo ser Deus. Mas não, Ele vem com humildade e se torna um de nós. Nos ensina a amar, nos ensina a viver. E nos ensina a perdoar até do alto da cruz. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoai-nos, Pai, sempre, quando a gente não sabe o que está fazendo. Mas o Pai nos perdoa se nós nos perdoamos. Aquele Deus que nos criou e nos salvou sem a nossa participação, agora não nos deixa entrar nos céus se a gente não estiver junto com o nosso irmão. E o irmão mais próximo, aquele da minha família, aquele de sangue, como também todos os outros irmãos, para que cheguemos num ponto de perdoar até os inimigos, como Jesus vai nos ensinar. É difícil? É, para todos nós, mas devemos exercitar todos os dias num perdão constante, porque o Pai nos perdoa sempre. Ele não se cansa de nós. Nenhum dos senhores e senhoras aqui presentes e dos que me escutam, tenho certeza que nunca passaram por uma circunstância de chegar a um confessionário e o padre dizer: de novo aqui, mas você não teve aqui um dia desse? Não. Sempre são acolhidos, de braços abertos para o perdão do Pai. Ele é o primeiro a nos perdoar 70 vezes 7. Então, para que a gente entre nos céus e para que a gente seja perdoado, a gente também tem que perdoar, sem se cansar. Aquilo é o que o Pai nos pede que a gente dê conta. Perdoe o seu irmão. E depois Ele faz aquilo que a gente não dá conta. Não nos deixes, Pai, cair na tentação, que a gente é fraco.
livra-nos do maligno, livra-nos da perdição eterna. Aquilo que a gente não dá conta, Ele faz para nós. Aquilo que a gente dá conta, Ele está esperando que a gente faça. Filhos santos, ensinem a seus filhos, rezem juntos. Não se levante, não se deite sem rezar um Pai Nosso, sem invocar o Pai dos céus. Pois se a gente não perdoar o nosso próximo, Ele também não nos perdoará. Mas se a gente se fizer coração do Pai para o nosso irmão, nós seremos os primeiros a receber o seu perdão. Aqui, no Santuário da Mãe da Piedade, padroeira das nossas Minas Gerais, este estado tão querido, tão amado em todo o nosso Brasil, nós nos colocamos também nas mãos daquela que também nos perdoou. O Papa Francisco tem uma homilia falando justamente da paixão de Jesus, daqueles que passavam ali e zombavam de Jesus. E ele acrescenta dizendo, com certeza alguém dizia, quem é essa aí? Quem é essa que está aí? E outros respondiam, é a mãe do mentiroso, é a mãe desse que disse que era Deus. Ela também passou por zombarias. E de pé, diante do crucificado, cheia de piedade por todos nós, ela não ousou nem nos criticar, nem cobrar, nem reclamar. Mas numa fé intrépida, no seu silêncio, com a espada de dor transpassando sua alma, ela intercedia já ali por toda a igreja, por todos e cada um que viriam a crer em seu Filho Jesus pela pregação dos apóstolos. Que a Mãe da Piedade continue a ir ao encontro de seu Filho e a dizer a Ele, Filho, perdoa-lhes, dá mais uma chance. A Mãe da Piedade é sempre assim. Ela sempre pede a Deus uma chance para a gente. Mas olha, tem paciência, perdoa mais uma vez, dá mais uma oportunidade. A mãe é aquela que sempre está a cobrir os seus filhos com seu manto, a reconhecer o amor incondicional, para não dizer cego, pelos filhos, a protegê-los, a pedir por eles. Que a Mãe da Piedade interceda por todo o nosso Brasil, por todo o nosso mundo nesses tempos difíceis. Que ela interceda de modo especial aqui onde é venerada por todos os nossos mineiros. E juntando-nos a vocês, filhos amados de Minas, também as nossas forças armadas e auxiliares, que servem com tanto carinho e amor todo o nosso Brasil e também este estado. Mãe da Piedade, leva-nos até Jesus. Jesus, perdoa-nos. Pai dos céus, pelo seu amor que nos deu Jesus, que nos deu Maria, prometemos nos esforçar para perdoar sempre o nosso irmão. Assim seja.